Fala, doutor! Seu novo programa de entrevistas. Aqui você vai encontrar conhecimento e inspiração com profissionais dos mais diversos segmentos, como saúde, educação, finanças, comportamento, cidadania, espiritualidade e muito mais. Toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã, na Mundial FM. Com Helder Humberto, trazendo à tona o que você precisa saber. Bom dia, bom dia! Estamos iniciando o nosso programa Fala Doutor, com a apresentação de Helder Humberto e na mesa central, Betinho. Estamos hoje aqui no nosso 5º programa e para você estar sintonizado com a gente, não deixe de entrar no Facebook da Rádio FM Mundial Pirassununga e também no YouTube. E temos também a página na rede social do programa Fala Doutor, @FM Mundial _, aquele tracinho embaixo, Fala Doutor. Participe, mande a sua mensagem, a sua pergunta, porque aqui nós temos o entretenimento, trazendo conhecimento, trazendo informações, para que a gente possa nos ligar com a comunidade de Pirassununga e região, trazendo profissionais das diversas áreas, trazendo o seu conhecimento, como eles são doutores do conhecimento de cada um de nós. Os nossos patrocinadores são Indústria Mecânica DJ Equipamentos, gráficos, máquinas para a indústria gráfica do nosso amigo Dragão, que fica na rodovia Anhanguera, 211,5 km. Quem segue a página dele vê as máquinas que ele faz de encadenação, um trabalho fino e que exporta para vários estados aqui do nosso país e também para fora. Temos também o nosso patrocinador, a Clínica Evoluir Multidisciplinar, que fica na Rua Siqueira Campos, 2183. O WhatsApp é 999-644650. É uma clínica especializada em autistas e distúrbios e é maravilhoso o tratamento que nós temos lá. Temos também o Apiário João do Mel, na Rua Capitão Otaviano José Correia, 475. Ele que me salvou aqui há 2 semanas, programa Sem Voz, e aqui a gente usando a pastilhinha e usando de todos os produtos que lá ele vende. Maravilhoso. Temos agora mais um patrocinador, a Lavateria Pirassununga, que fica ali na Rua General Osório 569, e é um prazer estar aqui juntos nessa jornada em que você, para ficar arrumadinho com a sua roupa maravilhosa, é só levar lá na lavateria que vai ter um atendimento especial. Hoje nós temos aqui um profissional, amigo, e que vamos tratar nesse dia de hoje, dia 2 de setembro, iniciamos o mês, logo estaremos na primavera, e temos aqui um assunto importante que nós vamos estar entrevistando o fisioterapeuta, osteopata Eduardo Torres, para falarmos sobre um tema crucial, a verdade sobre a dor, desafiando conceitos, encontrando novos caminhos. Temos o prazer de receber o Dr. Eduardo Torres, que é um fisioterapeuta com mais de 20 anos de experiência, graduado em 2004. O Eduardo é sócio da Clínica de Fisioterapia Sortem, referência aqui em Pirassununga. Ele traz uma bagagem profissional robusta. É osteopata pela renomada Escola de Osteopatia de Madrid, especialista em acupuntura e um pioneiro na confecção e tratamento de palmilhas terapêuticas. Olha que interessante. A gente pode até falar disso depois. O que torna ainda mais especial para o nosso tema de hoje é sua profunda dedicação à neurociência da dor, onde ele atende e trata o paciente considerando todas as suas dimensões, física, socioemocional e espiritual. Olha que interessante. Vamos abordar também a espiritualidade dentro da dor, para uma abordagem verdadeiramente integral do bem-estar. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Agora, fala, doutor, é contigo. Muito obrigado, doutor Helder, pelo espaço concedido. Obrigado à Rádio Mundial FM. Muito obrigado aqui
pelo espaço de estar falando, né, de estar tendo um bate-papo com você sobre um tema tão importante e esclarecedor, que é sobre a dor. O tema é muito provocador realmente, né? A verdade sobre a dor, desafiando conceitos e encontrando novos caminhos. Então, para a gente começar, eu acho que o mais importante é a gente entender, afinal, doutor Eduardo, que a gente conhece ele por dor, né? O que é afinal a dor? A dor, antes de tudo, ela é uma experiência pessoal desagradável que é processada e criada 100% em nosso cérebro. É muito estranho, né? Falar em dor e falar em cérebro, né? Mas isso, quando eu me formei em 2004, estava apenas começando esse conceito, né? Sobre a neurociência da dor. Até então era muito estranho falar sobre dor e falar sobre cérebro, né? Foi através de descoberta de máquinas de escaneamento cerebral, de ressonâncias cerebrais, que foram se descobrindo a relação entre o cérebro e a dor. Hoje sabe-se que a principal função da dor é atuar como um sistema de alarme do nosso corpo. E esse sistema de alarme vai nos alertar sobre a ameaça, algum tipo de ameaça no nosso corpo, que pode ser real ou potencial. Falar sobre dor é não falar sobre as informações que chegam ao cérebro, mas as informações que saem do cérebro. Mas a gente vai esmiuçar isso melhor. Esse sistema fica a nível neural. Exatamente, sistema nervoso central. Então, a informação que chega, ela vai dar uma resposta imediata, ela vai dar uma sinalização de algo está errado. Vai dar uma sinalização de algo que está errado. Porém, não chega só a informação do estímulo. Tem outras interpretações no cérebro. Eu vou dar um exemplo mais prático, né, que é relatado em alguns congressos sobre dor. Um trabalhador operário, né, nos Estados Unidos, ele teve um acidente no seu ambiente de trabalho. Um prego gigante transfixou na bota de segurança desse operário. E ele chegou no hospital amparado por 2 colegas, com muita dor, né? Os médicos tiveram que retirar a bota, né? E quando eles retiraram essa bota, eles tiveram uma surpresa. O prego, ele não tinha atingido nenhum tecido do paciente, ele tinha transfixado entre os vãos dos dedos do paciente, desse operário. E não tinha sangramento, não tinha lesão, não tinha tecido. Então esse operário, ele fingiu que ele estava com dor, a dor dele foi fingimento, não, a dor dele foi real, porque foi uma ameaça, né? E a partir disso, está sendo estudado assim, minuciosamente pela neurociência, todos os aspectos que são interpretados no cérebro. Olha que interessante, né? Então, ele vivenciou a sensação de que algo tinha transfixado e ele nem percebeu que não, mas toda a emoção, o sistema emocional dele, toda aquela situação trouxe ele o sentimento e a profunda dor, né? Olha que desencaminhar, né? Interessante, muito interessante. E aí me cai ali uma outra pergunta, né? Muitas pessoas pensam que a dor significa que existe algo errado ou lesionado no corpo. Isso ainda é válido? Quer dizer, cai bem dentro disso que você acabou de falar, né? Porque às vezes a dor, a pessoa está com dor, mas você não vê lesão clinicamente falando, né? Muito bem levantado. Essa é a primeira crença que a gente precisa desconstruir, né? Que dor não é sinônimo de lesão. Dor não é sinônimo de inflamação. Na inflamação tem dor? É bem provável. Na lesão tem dor? Também é bem provável. Mas não significa que a presença de dor quer dizer que tem uma lesão ali. Então, vamos associar ao sistema de alarme do nosso corpo ao sistema de alarme de um carro, né? O carro pode tocar o alarme se alguém tentar invadir e roubar o carro, porém, ele também pode tocar se cair uma folha, se um gato passar em cima, ele pode disparar sem ter um dano representativo no automóvel. Então, assim, alguns exemplos, tá? Não sei se você já teve a oportunidade dolorosa de cortar o dedo com uma folha de sulfite, né? É muito comum. Isso dói muito, tá? Ao mesmo tempo, pessoas que relatam que tiveram ataque de tubarão, que perderam parte, inclusive, de membros, eles relatam que na hora do acidente, eles não sentiram dor,
Isso é muito provável, porque num ambiente de ameaça, o cérebro ele vai derramar substâncias, neurotransmissores, que eles vão ser derramados no corpo para promover uma analgesia. Porque o cérebro, ele quer sobreviver. Então, ele vai basicamente uma adrenalina para ele poder tentar sair da situação. Exato. E ele acaba não percebendo o que realmente aconteceu com ele. Exatamente. A adrenalina vai representar ali um aumento do sistema simpático, né? Que seria uma defesa para tomar uma atitude. Exatamente. Né? Sistema de luta ou fuga do nosso corpo. Então, depois que a pessoa está fora de perigo, ela pode até desmaiar de dor. Mas no momento do perigo, o cérebro ele não vai se preocupar, né, com a dor. Ele quer se preocupar com a sobrevivência. Me veio aqui à mente, Eduardo, nós temos justamente esse sistema de defesa do nosso organismo, então que foi dado um sinal, e às vezes a gente que está nessa vida corrida, a gente está tendo muitos sinais e isso está alterando a gente está vivendo realmente de extremo estresse, né? E isso atrapalha todo o mecanismo do nosso corpo, né? Então você vê hoje as pessoas estão vivendo basicamente a pleno, né? Você vê até esportivamente os atletas estão no seu máximo do organismo, da musculatura, né? E isso traz muita dor, e o organismo. E eu estou querendo levar a pergunta para o sistema de defesa, né? Porque ela vai adrenalina, chega uma hora, ela satura, né? E não traz benefícios, traz malefícios. Sim, o jeito que a gente sobrevive, que a gente vive, né? Se a gente está estressado, né? O nosso corpo libera esses neurotransmissores e a gente acaba vivendo, né, nesse sistema de luta ou fuga, né? E isso acaba sendo uma ameaça para o nosso cérebro, né? Inclusive, o estresse, a parte emocional, faz parte da dor, né? Porque são amplificadores da dor, né? É como se a gente tivesse assim, o cérebro ele interpreta uma ameaça. Então, se o corpo está estressado, o cérebro vai perceber que existe uma ameaça ali e vai deixar esse sistema de dor mais em alerta, né? E sensibiliza mais esse sistema de dor. Aí está me vendo uma ideia daquilo que hoje se fala em todos os canais de gestão, dos influenciadores, que a importância do sono, né? Aqui nós já retratamos nas nossas entrevistas, né? A doutora Carola comentando a importância do sono, né? O próprio Fernando também comentando como é importante que... Até ela comentou uma coisa comigo. Eu falei, eu tomo café para dormir. E ela virou e falou assim, mas você não dorme bem, porque o teu cérebro está agitado. Então, a gente precisa dar esse descanso para que o nosso organismo se recupere desses inputs de sinais, né? Porque às vezes a gente fica na cama, fica lá vendo no nosso celular cenas de agressividade, coisas que nos fazem mudanças emocionais, né? Eu estou querendo levar no sentido da neurotransmissão, tá? Claro que tudo tem... Eu não estou querendo que seria um acidente, uma dor. Mas até a dor que nós vamos daqui a pouco falar, né? A dor que não é presente, que é diferente, né? Que seria a dor espiritual ou a dor de uma perda e outra coisa mais. Mas a importância de que a gente tenha que restabelecer todo o nosso organismo, né? Dormir bem, relaxar, para que o nosso organismo continuar funcionando bem, né? Qual é a sua opinião sobre isso, Du? O sono é extremamente importante, né, em paciente com dor, especialmente o paciente com dor crônica, né? Eu sempre pergunto para o meu paciente, como que você dorme, né? O seu sono é reparador? O seu sono é picado? A gente sabe que durante o sono é que ocorre todo o processo de cicatrização, né, de desinflamação do nosso corpo, né? As pessoas que não dormem bem, elas elevam, né, o cortisol no corpo, que é o hormônio do estresse, né? Isso cria um círculo vicioso, né, que acaba deixando o nosso corpo nesse sistema de luta ou fuga, nesse sistema simpático-tônico, e mais uma vez, hipersensibilizando esse sistema de dor. Eu acho que você acabou respondendo de forma daquilo que eu imaginei. Você começa a ativar de tal forma
que o teu organismo está pleno a toda hora em alerta total. Alerta total. Né? Alerta total. Já aproveitando a sua fala, você falou em dor crônica. Qual é a diferença entre dor crônica e dor aguda, né? Essa é uma diferença temporal em relação ao tempo de dor, né? Uma dor aguda é uma dor que o sistema de alarme ele funciona perfeitamente. É um aviso útil para o nosso corpo, né? E a dor aguda, vamos comparar assim, ela dura no máximo 3 meses, não mais do que isso. Mas a gente pode comparar ela a um ciclo, né? Vamos supor assim, um entorse de tornozelo, né? Que você tem uma lesão ali, né? Ocorre um processo inflamatório do tecido, né? Ocorre um pico de dor, né? Se a gente tiver num gráfico aquele pico de dor, mas ele chega num pico que o corpo começa a responder e o sistema de dor acaba diminuindo, porque o corpo vai respondendo bem a essa inflamação, vai tratando essa inflamação, vai se restabelecendo, né? Já no caso de uma dor crônica, isso não ocorre. Passa 3 meses, mesmo com cicatrização da lesão, mesmo com a reparação do tecido, o sistema de dor acaba ficando alerta ainda, né? Normalmente são casos que de mais de 3 meses, né? A gente acaba atendendo na clínica, no dia a dia, pacientes que têm dor há 1, 2, 3, 10 anos com dor, né? Aí já entra outros fatores que são envolvidos na dor. E me veio à mente tantos amigos que tiveram tantas dores, inclusive a minha irmã, que teve um câncer na coluna, teve um câncer no intestino e comprimiu na coluna. A dor não passava de jeito nenhum, né? Imagine o efeito que isso causa na própria na qualidade de vida da pessoa, né? Imagine você, uma pessoa com lesão, com uma dor, né? E ela não consegue nem... É por isso que você comentou, né? Uma dor crônica, ela não passa, né? Você usa medicamentos, ela só diminui aquele tempo e ela volta intensamente, né? A dor crônica, ela funciona como uma montanha-russa, né? Ela tem picos de dores, né? Mas ela nunca zera, ela nunca cessa. Então, nesses picos de dores, é sempre importante existir estratégias de tratamento para esses picos de dor. E normalmente esses picos de dor, eles coincidem com algum estresse, algum tipo de estresse, seja ele emocional, algum seja ele físico, né? Algum estímulo que desencadeia. Interessante. O cérebro, nós estamos falando que é o fundamental nisso tudo, né? Ele tem mesmo um papel central na dor. Podemos dizer que às vezes é como um alarme disparado sem incêndio. Exatamente, excelente analogia, né? O cérebro, ele tem um papel totalmente central. Ele funciona como se fosse um gerente de segurança que processa todas as informações. Então chega no cérebro informações físicas, informações emocionais, informações sociais, e diante de todas essas informações, o cérebro ele vai interpretar se existe uma ameaça lá e se ele produz dor para nos proteger, né? Então, quando o cérebro interpreta que há uma ameaça, ele tem que ver se esse dano é real ou potencial, porque muitas vezes, se não for um dano proporcional, ele pode ficar hiperexcitado, né? Estimulado, o sistema nervoso central, né? Como se o sistema nervoso central ele tivesse hipersensível. Um exemplo prático disso é a fibromialgia, né? Em que o paciente ele começa a ter dor no local, essa dor permanece e ela pode se espalhar para outros locais de dor. São as dores estimular, como é que é o termo que usa? Que você acaba tendo em regiões diferentes da tua. Mas Betinho, Pirassununga, que hora que nós estamos agora no nosso programa? 10h20. Já passados os 20 minutos de programa, para quem está chegando agora, estamos entrevistando o Dr. Eduardo Torres, osteopata, fisioterapeuta, que está falando sobre um tema maravilhoso, sobre a dor, né? Trazendo todo o conhecimento da neurociência da dor, e aqui estamos trazendo. Betinho, como é que está a nossa participação aí? Hoje nós temos sorteio, né, dos nossos brindes, as pipocas, o vinho, o nosso mel maravilhoso, a sandália da E Calçados, e você está participando, esquecemos de falar, o WhatsApp da Mundial, 99793-9785. Então não deixe de participar, mandando sua mensagem,
mandando aqui a sua pergunta, porque é extremamente importante, né? E mesmo que fique, porque o programa fica gravado, se você mandar a sua pergunta, durante a semana a gente vai respondendo, porque nós estamos fazendo cortes da entrevista, trazendo os assuntos importantes que aqui foram tratados, né? Como aquela frase maravilhosa que a Carola falou, né? Se você não bebe água limpa, você bebe água suja. Quer dizer, se você não se hidrata, você bebe água do intestino. O corpo usa a água do intestino. Então, são frases importantes que nos trazem o conhecimento. 99793-9785. É contigo, Betinho. Comente aí. Um bom dia aí a todos que estão ouvindo a Rádio Mundial FM Web. Então, ó, seguinte, você está aí há tempo ainda, né? Vai lá no Instagram, né? Fala Doutor, é só colocar, tá? O arroba, joinha, né? Indica alguém. Ó, você vai lá, quer pesquisar? Põe lá, Fala Doutor, você já vai ver a foto linda do Dr. Helder. Aí você já entra Ganhei lá. O dia hoje, hein? E aí você também pode ir lá também no Instagram da Rádio Mundial, também vai estar lá fixado, né, a questão do sorteio. Então, você tem que comentar. E tem na página do doutor também. Isso, FM Mundial. É as duas páginas. Você vai ter que comentar, você tem que seguir lá. A gente vai ver se você está seguindo a rádio mesmo e seguindo principalmente ali o programa ali, o Fala Doutor, lá no Instagram. E você vai compartilhar com uma pessoa para poder estar concorrendo a esses 4 brindes hoje, né? São 5, né? É 5 brindes, vixe, agora até assustei. São 2 pipocas, um vinho. Ah, sim, são 2 pipocas. Né? Um vinho, um mel e a sandália, né? Uma sandália da Lola, aí calçados da minha norinha, olha que chique. Nossa, então, seguinte, então há tempo ainda, mande lá, mande a sua pergunta. Tem uma pergunta aqui, eu tô tentando ler para depois resumir e passar para você. É extensa, sim? Né? É que a pessoa acho que, né, veio falando, né? Então tem alguns detalhes. Eu vou ver aqui certinho, já passo para você. Você já me dá um corte aqui para que a gente possa fazer a pergunta. E também dizer que nós estamos ao vivo no meu Instagram, Helder Humberto, e participando aqui, deixem o seu ok, façam transmitam para outras pessoas para que a gente possa compartilhando aí. Compartilhar, muito obrigado. E o programa fica gravado, você vai compartilhando mais ainda para ter mais visualizações. Inscreve lá no canal também, lá no YouTube. O programa fica gravado lá também, né? Já tem uma playlist lá do Fala Doutor para você. Que chique, playlist, hein? Do estresse, ansiedade, problemas emocionais, realmente aumentam a percepção da dor? Com certeza, são amplificadores da dor, né? Eles são interpretados pelo cérebro como perigos adicionais aí, nesse sistema de alarme, né? Como eu citei, né? Como se a gente fosse jogar fogo, jogar álcool numa fogueira, né? É a ansiedade, né? São as emoções aí que agem. Tem aquela brasinha, né? Que você está achando que não tem nada, quando vê lá, puf, né? Faz parte da dor, com certeza. E tem que ser tratado, tem que ser visualizado isso. Nós sabemos que quando uma pessoa tem dor, as pessoas têm ao seu lado, a família, né? Esse apoio social e o ambiente familiar podem ajudar no controle da dor? Com certeza, né? Esse ambiente acolhedor, ele vai diminuir a sensação da pessoa que tem dor, de isolamento, de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. Então, isso vai atingir as vias cerebrais, né? E derramar produtos neurotransmissores que vão causar sensação de bem-estar. Isso diminui o volume da dor. Ela se sente protegida, segura, né? Protegida, exatamente. Que maravilha. Betinho, contigo aí. Então, doutor Helder, deu uma resumida aqui. Eu não vou identificar a pessoa, né, se você quiser pedir, a gente faz assim, se você quiser se identificar, né, mande aqui, pode me identificar, né? Mas a gente sempre evita, né, essa questão. Mas a pessoa fala aqui que ela utiliza o serviço público, né, que é o SUS, né? E ela tem uma dor crônica, mas ela não cita o que é, né? Ela veio fazendo alguns relatos do sistema, né? Só que ela sente que o sistema, que é o SUS, né, que ela utiliza, né, muitos utilizam esse sistema, né, aqui no Brasil, ela vê que não tem progresso,
ela não é encaminhada para ter um melhoramento nessa dor crônica que ela tem, e parece que os médicos sempre, ela vai em um ou atendido por outro, é só empurrando com remédios, mas a dor fica lá. E aí? Eu acho que é difícil sinalizar assim, Betinho, porque primeiro que não sabemos do que se trata. Qualquer, né? Se você quiser complementar, tá aberto aqui, tá bom? É contigo, doutor. Sim, a dor crônica, né? Ela tem que, a dor é uma abordagem, a causa é multifatorial, né? Então a abordagem também é multifatorial, né? O apoio médico é imprescindível, a medicação em certos momentos também é imprescindível, né? Mas como o Dr. Helder falou, né? É necessário saber informações. Eu senti que foi mais uma reclamação. Uma reclamação. Né? Do sistema, né? A gente não sabe, né? Ela está falando que talvez ali os médicos desdenham, né, da dor dela, fica aí empurrando um para o outro, mas diagnosticar ou mandar o que ela tem realmente, por que é causar essa dor, ela não consegue esse tipo de vínculo, né, de tratamento para achar realmente o ponto. Aí eles falam, não, toma esse remédio, alguma coisa. Entendi. É muito importante justamente... eu acho que o sistema SUS ele é importante, ele é fundamental, só que existem algumas dificuldades, né? Mas eu acho que aqui, para nós, a importância é o entendimento da dor, né? O que podemos, você vê que mesmo as dores crônicas, como o doutor Eduardo falou, apesar de a medicação, ela continua. Então é um sistema que ainda está sendo estudado, que possa aprimorar para diminuir isso, né? Às vezes... e até essa é uma pergunta. Existem dois tipos de analgesia, né? Uma que é no sistema nervoso central e outro, porque, por exemplo, você vai entrar com morfina, outra coisa, é outro tipo, né? Eu via muito isso na minha irmã, que certas medicações normais já não funcionavam, precisava mais no sistema nervoso central. Poderia abordar um pouco sobre isso? Então, a medicação, né, ela é importante em todas as fases aí. Só que hoje até a medicação na parte médica, né, o médico ele tem várias opções de medicações ali, né? Então, uma não vai funcionando, ele vai escalonando isso, né? Então, a morfina ali, ela se enquadra num analgésico mais potente, né? Agora, a gente acessa também outras vias através de vários fatores, né? A educação em dor, por exemplo, que eu estou fazendo aqui, é uma via de facilitação também neural para que a gente possa desprogramar esse cérebro que está acostumado com dor, né? O exercício físico na dor crônica, ele é essencial para a gente poder também desensibilizar, né, a questão da dor crônica, né? Então, vários recursos. Eu, como fisioterapeuta, eu atuo na minha esfera da dor, né? Por exemplo, um paciente chega no meu consultório, Helder, e ele já passou com exame de imagem, né? Aí a gente vai abordar um mito, né? O paciente chega com uma ressonância, mas o radiologista já deu o laudo dessa ressonância. Ele já passou por um ortopedista, que já viu a ressonância, já passou por um neuro, que já viu a ressonância. E aí, o paciente muitas vezes está muito preso no exame de imagem. Então, ele chega, a primeira coisa que ele me mostra, ele quer me mostrar a ressonância. Ele dá na minha mão o raio-x, a ressonância. E a gente, quando vai abordar a dor, a gente precisa entender qual é a queixa do paciente, né? Porque na ressonância, muitas vezes, o que aparece lá é uma fotografia completa do nosso corpo por dentro, né? Aparece hérnia, aparece desidratação discal, aparece artrose, bico de papagaio, né? E a gente sabe que isso faz parte do processo natural de envelhecimento do corpo. Assim como a gente tem rugas na pele, cabelo branco, isso acontece no nosso corpo por dentro. Então, muitas vezes, o que está no exame de imagem não corresponde à clínica do paciente. Então, a gente precisa entender primeiro a queixa do paciente, né? Para a gente saber abordar corretamente as estratégias que vão ser abordadas ali à dor. Eu sempre falo, remédio, vê com o seu médico. Agora, as outras esferas que a gente pode atuar, seja com acupuntura, com terapia manual, com exercício, com educação em dor, que são também são estratégias poderosas para trabalhar com dor crônica, né? Então a gente sabe que a dor crônica é essa abordagem multifatorial e multiprofissional,
o educador físico participa disso, o nutricionista, o farmacêutico, o médico, o psicólogo. Então, é uma abordagem multiprofissional. A gente observa aqui, principalmente já nesse 5º episódio da nossa entrevista, a gente percebe como a forma integrativa ela é fundamental no tratamento dos pacientes, né? Porque você vê ela não somente aquilo que você acabou de falar, eu estou com um bico de papagaio, eu estou com uma hérnia, não, eu estou vendo ela como um todo, qual é as reações que ela tem, qual que é as atividades emocionais que ela está transpondo naquela dor, né? Porque ali às vezes tem algo muito mais grave que está acentuando essa dor. Exatamente. Você sabe que o paciente, às vezes, por exemplo, um paciente me procura com dor no pé. Aconteceu isso recentemente. O paciente, quanto tempo ele tem dor no pé? Ele me falou, há 10 anos. Eu falei assim, nossa, mas há 10 anos você tem dor no pé? Por que ele está me procurando exatamente agora, depois de 10 anos, né? Não procurou há 5, 3, 4, 5 anos atrás. E por trás sempre de uma queixa superficial, que a gente fala, é a queixa principal, mas não é a queixa profunda do paciente. Ó, eu estou te procurando porque eu não estou conseguindo jogar bola com o meu neto. Eu estou te procurando porque eu não estou conseguindo carregar o meu filho no colo. Então, diante de uma queixa, a gente tem uma queixa mais profunda, relacionado sempre de uma maneira até filosófica, espiritual, que é relacionado ao ser humano se sentir útil, se sentir participativo, integrativo, né? Então isso é muito importante na abordagem. Você não vai tratar uma dor no pé, você vai tratar um paciente como um todo que tem uma dificuldade em estar interagindo com seu neto. Essa é a queixa real, essa é a queixa profunda desse paciente. E é uma dor muito maior, né? Que não é a dor que reflete no pé, mas é a dor de não poder estar convivendo como ele gostaria, não tem uma qualidade de vida para estar desfrutando com o seu neto, né? Exatamente. Olha que interessante isso. Fala, Betinho. Então, temos uma pergunta aqui. Guilherme, né? O Guilherme ele pergunta assim: eu tenho uma dor crônica já no joelho esquerdo já há um bom tempo. Já fiz diversos tratamentos, já procurei vários profissionais. Ele fala que é de São João da Boa Vista, ó. Tá ouvindo a gente lá de São João da Boa Vista. Temos aí pessoas da Inglaterra, Canadá, sempre estão ouvindo aqui a rádio, pessoalzinho, mas, né? ó, nós estamos já abrangendo. Já Austrália, né? São José dos Campos, Sete Lagoas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, o pessoal sempre tá ligadinho, conectado com a gente aí. E ele falou que já procurou diversos tratamentos profissionais e assim, no resultado, fala que às vezes já passou, já curou, às vezes volta, às vezes não volta. Aí ele não sabe se é do psicológico dele, até brinca aqui, ele escreveu, ainda deu uma risadinha, um kkk, né? Mas o que ele pode, ele deve continuar, essa dor pode sumir, pode desaparecer completamente, ele fala, ou ela só pode ser tratada. Porque ele falou, o que ele bateu no final aqui, porque já gastei muito dinheiro, ele falou no finalzinho aqui. Mas dos profissionais não conseguiu, porque ele falou que dos tratamentos que ele fez, o joelho está ok, mas essa dor persiste de vez em quando. E aí, agora? Certo. Uma dor crônica, assim, ela merece ser uma boa avaliação, né? Então, assim, uma dor de tanto tempo, a primeira coisa que eu costumo fazer quando eu atendo um paciente é um questionário. Tá? Um questionário sobre dor, sobre incapacidade. E depois do questionário, a gente tem uma classificação da dor, das influências dos fatores até biopsicossociais. Depois a gente faz uma avaliação, né? Como é uma dor no joelho, é um segmento corporal que fica entre o quadril e o pé. Então tem que ser feita uma análise até da pisada desse paciente, porque a pisada muitas vezes interfere no joelho, assim como o quadril. O joelho fica... né? Entre essas às vezes só está analisando o joelho, mas tem outros fatores, né? Exatamente. Posturais, né? Tem vários fatores, né? É uma gama de possibilidades, né? Fica muito abstrato ficar levantando hipótese, né? Mas é necessário uma avaliação completa, né? Funcional desse paciente, testes de força, de mobilidade, histórico, não sei se teve lesão, se teve trauma, se fez cirurgia, que tipo de tratamento ele fez já, que tipo de tratamento ele ainda não fez. Então, realmente,
as informações são importantes para a gente traçar, né, algum tipo de detalhamento específico para um prognóstico e também para um tratamento desse. Né? Acho que tanto na primeira pergunta, doutor Helder, como a segunda, também não desista, não vai ficar com a dor, procure sempre o profissional adequado para poder tratar, né? A dor crônica não é uma sentença, existe um caminho, né? Existe um caminho para a gente ter um entendimento da dor, né? Existem fatores psicoemocionais, sociais? Existem, mas geralmente numa dor crônica está tudo junto e misturado, né? A gente tem que ver o que está sobrepondo ao que ali, né? O Tudo Misturado é o programa mais cedo aqui, tá? Ah, que maravilha, eu já estou... O doutor Helder, mas é interessante, se interrompendo, eu era um pouco, acho que eu tinha uns 26 anos, eu trabalhava numa empresa, né? E por fim comecei a ter uma dor, né? E aquela vinha na perna, assim, e por fim, quando eu fui procurar um especialista, ele falou, troca o sapato. E era o bendito sapato mesmo que estava me trazendo a dor. Bota de segurança? Eu acho que era pisada. Eu acho que era o sapato que eu estava. Sim. Eu comprei um kit, veio 3 sapatos. Um deles que eu usava mais constantemente no dia, falou, faz assim, ó, vai revezando. Ele só falou assim, vai reservando o calçado. Acabou. Exatamente, o calçado influencia muito na pisada e até no joelho também, né? No quadril. Então é importante. E ele tem até um trabalho interessante, justamente isso, que são as palmilhas que possam fazer essa regulação na pisada, que eu acho que é fundamental, porque você centra, né? Às vezes, eu, por exemplo, eu tenho minhas pernas tudo voltadas assim para dentro, parecia o Garrincha ali, né? Agora, dentro dessa visão dessas dores, você, doutor Eduardo, acredita que a dor também pode ser uma dimensão espiritual? Quando a pessoa sente um vazio, uma perda de sentido ou um desamparo? Com certeza, né? Nós temos a dimensão espiritual, o ser humano tem a dimensão espiritual. Isso não tem nada a ver com religião, né? A dimensão espiritual é exatamente isso que você mencionou, né? O nosso sentido, o nosso propósito na vida, a fé, né? Eu costumo comparar a dimensão espiritual, né, como se for do ser humano, como se fosse a coluna vertebral, né? A coluna vertebral nos mantém de pé, nos mantém alinhado, né? E a esfera, a dimensão espiritual, ela tem que estar alinhada com a esfera física, com a esfera emocional, social, cognitiva, relacionada à nossa inteligência, né? Ela é uma espécie de referência, de molde, né, para outras dimensões. Muito do sofrimento, das perturbações, dos conflitos que existem hoje, é porque nós perdemos essa dimensão espiritual, né? Então acaba dando aquele sentimento de vazio, de falta de propósito. Olha que interessante, Eduardo, você comentou uma coisa, né? Nós temos a nossa coluna e nós precisamos, ela que dá toda o centro do nosso corpo. Sustentação. A sustentação. E como que nós estamos cuidando desta coluna? E como nós estamos cuidando do nosso lado espiritual, né? Nós precisamos estar bem. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque quando nós nos alimentamos disso de forma positiva, de estar elevando, a gente consegue evitar muitas dores. Exatamente. Essas práticas são muito poderosas, né, para o enfrentamento da dor, né? A gente vê, a espiritualidade, na verdade, significa transcendência, né? A gente tem que transcender a dimensão física, né? Muitos fazem isso através da arte, outros através da ciência, outros através de práticas religiosas, práticas espirituais, da meditação, do yoga, né? Então, essas atividades elas promovem uma resiliência, Sabe, muito diferente, curtindo, um prazer diferente, né? Eu acho que a gente precisa buscar mais isso. As pessoas estão vivendo muito intensamente as suas atividades profissionais, as suas atividades outras, e esquecem de ter o relaxamento, né? Porque isso traz o quê? Um super estresse, um maior cansaço da neurotransmissão, né? Sim, e essas atividades que a gente está mencionando, né, elas acabam ativando vias de modulação de dor no nosso cérebro, vias de recompensa, né, e acabam ativando
Como seria isso? Poderia É como tentar, como é dessa forma de prática uma forma como a gente está prática, conversando. tá? O nosso cérebro, Helder, é a maior farmácia do mundo, tá? Assim como ele acaba liberando substâncias que pioram a dor. Por exemplo, a gente falou assim, a ansiedade, o medo, a tristeza, as emoções afetam a dor, porque elas ativam áreas que liberam neurotransmissores que provocam esse aumento da dor. Mas o contrário também é verdadeiro. A gente consegue reprogramar o nosso cérebro se a gente focar em coisas boas, em coisas positivas, em práticas construtivas, né? Então, a meditação, por exemplo, né, ela ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, né, que a gente consegue controlar mais a respiração, a gente consegue pensar em coisas positivas e isso acaba... O parasimpático é aquele que atua mesmo que você não queira, né? Você lembra que o simpático é aquele sistema automático do nosso corpo, um sistema primitivo de luta ou fuga, né? Que a gente tá com estresse lá em cima, quando você tem uma situação ameaçadora, quando o seu cérebro interpreta uma situação ameaçadora, ele vai ativar o simpático, que vai aumentar ali, né, o batimento cardíaco, a respiração. Às vezes a pessoa nem respira direito, a contração do músculo para lutar ou para fugir. E a gente esquece que isso é uma defesa do organismo. É uma defesa. E não algo ruim. Ele é importante. Só quando ela se exacerba que ela acaba Sim, é importante mencionar isso. Tá? Isso é uma proteção do nosso corpo, fisiológica, natural. Mas quando isso está em desequilíbrio, quando isso está constante, né, fica esse sistema de alarme hipersensível. E o sistema que combate isso é o contrário, é o parasimpático, que faz a gente relaxar, né? Então é importante que essas práticas ativem. Dentro né? dessa linha, o repouso é sempre o melhor caminho ou o movimento pode ser parte da cura? Essa pergunta é interessante porque poderia ser uma afirmação ao contrário, né? Na minha opinião, o repouso sempre é o pior caminho, né? O repouso ele é benéfico apenas em dores extremamente agudas. Você teve um trauma, uma fratura, uma lesão, que você está com esse processo inflamatório intenso, o repouso ele é aconselhável em poucos dias ali, né? Ou até consolidar algum tipo de machucado, de fratura, mas fora isso, e principalmente no manejo da dor crônica, o movimento faz parte do tratamento, mas é aquele movimento inteligente. Qual que é o movimento inteligente? A exposição gradativa do movimento. Então a gente fala assim na neurociência, você educa e expõe. Educa e expõe. Vou contar um caso interessante, tá? De um estudo de caso de uma trabalhadora de 35 anos, que ela teve uma queda no trabalho há 4 anos, né? E ela tem dor crônica na coluna. Então ela teve múltiplas fraturas, né? Só que ela mantém, a fratura consolidou, ela voltou a se movimentar, mas ela continua tendo dores. Os neurocientistas fizeram um exame de ressonância nessa mulher e ao mesmo tempo pediram para ela fazer exercícios, se movimentar durante o exame, para ver como é que funciona a parte cerebral dela. E realmente ficou constatado, eu tenho até as imagens da ressonância, que aonde a mulher relatava que sentia muita dor, no cérebro dela acusava muita dor. Aparecia muitos pontinhos vermelhos, manchas vermelhas, que significava que ela estava sentindo dor. A mulher estava inventando a dor? Não. Fisicamente no cérebro dela ela estava sentindo a dor. Eles pararam, colocaram ela numa sala e fizeram 2 horas de educação em dor nessa mulher. O que é educação em dor? É explicando que o que ela teve causou uma hipersensibilidade nos nervos dela, que essa sensibilização ficou no cérebro dela. Então, encorajando ela, mostrando que a coluna dela não está machucada, que ela podia se movimentar com segurança, e depois dessa educação em dor, colocar ela novamente para fazer os exercícios na máquina de ressonância. E o resultado foi espantoso, né? Aonde ela estava sentindo dor, praticamente desapareceu tudo. E vários estudos mostram exatamente a mesma coisa. A neurociência vem mostrar que a educação em dor, quando você mostra que aquilo lá não é uma ameaça, o seu cérebro entende, né? O jeito que o seu cérebro entende pode ser responsável pelo tanto de dor que você sente. Então, os estudos mostram isso, né? Olha que legal, momento. Eu acho que essa pergunta cabe muito dentro dessa sequência de pensamento. Como a fisioterapia e a osteopatia, que é o que você atua, trabalham nesse processo de reeducar o corpo
e a mente em relação à dor? Vai depender muito do tipo de dor que o paciente tem. Né? Existe aquela dor mais mecânica, aquele mau jeito que você tem, assim, eu fui abaixar e de repente me deu um mau jeito, dormi mal, tal. Você está com uma tensão mais muscular, mais mecânica, é uma dor aguda, né? Uma dor de um estímulo externo, uma dor que a gente fala que é nociceptiva. O mecanismo da dor nos impele ali uma ferramenta terapêutica, por exemplo, uma terapia manual para desbloquear, né? Não falo que tem nada fora do lugar, isso é importante falar. Quando a gente age com terapia manual, com osteopatia, a gente vai estar atuando sempre em restrição de movimento, em restrição de tecido, seja ele ósseo, muscular, articular, nervoso, visceral, mas a gente vai atuar ali com as mãos para melhorar essa mobilidade e restaurar a função. Né? Já numa dor crônica, a abordagem é outra. Numa dor crônica, a gente tem que ter, né, um pouco mais de tato, né, de saber, de entender um pouco mais a dor do paciente. De aprofundar um pouco mais. Dentro daquela linha que você comentou, que são as dores colaterais que a gente não sabe. Né? No sentido até de acalmar a mente do paciente. Acalmando a mente, a gente vai abaixando esse sistema de alarme, reduzindo o volume desse alarme. Que maravilha. Ô Betinho, olha, nós já estamos faltando 10 minutos para o nosso término do nosso maravilhoso encontro aqui sobre a dor. Eu gostaria que você fosse preparando aí para fazer o sorteio, porque eu vou fazer um bate-bola aqui com o doutor Eduardo, de perguntas curtas de improviso aqui para ele me responder. Já está preparado aqui já. Já está de preparado. Ó, vamos fazer o seguinte, então você tem mais 5 minutinhos. 5 minutinhos para mandar ainda. Porque daí a gente vai pedir para o doutor Eduardo trazer uma mensagem de reflexão para a semana, e eu vou fazer um par de bola com ele rapidinho. Curto, as respostas curtas, por favor. Tá? Dor e envelhecimento. A dor é sempre consequência da idade ou é possível envelhecer sem dor? Com certeza é possível envelhecer sem dor. Atividade física ajuda a diminuir a dor ou pode piorar? É o carro-chefe. Dormir mal aumenta a dor? Muito. Remédios é sempre a melhor solução para a dor ou pode se tornar uma muleta? Nem sempre, pode se tornar uma muleta. Técnicas de respiração ou meditação realmente aliviam a dor? Aliviam, acalmam o sistema nervoso e diminui a dor. Rezar ou ter fé muda algo no cérebro em relação à dor? Com certeza, é o que a gente falou da dimensão espiritual, né? Fundamental, né? Autoestima. O estado de ânimo da pessoa pode interferir na intensidade da dor? Bastante. E as novas tecnologias, como eletroestimulação ou realidade virtual, podem ajudar no controle da dor? É um novo caminho. Por que algumas pessoas ainda escutam frescura quando falam da sua dor? Essa você pode aprofundar. Essa eu posso aprofundar. Eu acho que assim, quando a gente lida com um paciente que tem dor, a sua dor ela é pessoal e intransferível, né? A gente não pode mensurar a dor do próximo. Então, assim, é uma coisa importante, a gente se colocar no lugar do próximo, né? Ter empatia com a pessoa, porque a gente sabe que dor não é frescura, a dor é física, ela não é inventada. Então, a gente tem que respeitar a dor do próximo e fazer o possível para ajudar. Se o senhor pudesse dar um único conselho para quem? Um conselho para quem tem dor crônica, né, que a gente falou bastante aqui. Para quem tem dor, desculpa, eu não terminei a fase. Tem novas perspectivas, né, são vistas aí para quem tem dor, né. A dor crônica, a gente fica num círculo vicioso, né, em que a gente se torna vítima, né. Então, para a gente ter resultados diferentes, a gente precisa assumir o protagonismo dessa jornada de cura, se tornar ativo e enfrentar. Aí a gente tem muitas possibilidades de sair disso. Enquanto você pensa aí numa frase para uma reflexão na semana que nós vamos colocar, eu gostaria aqui de agradecer aos meus colaboradores, Apiários do João do Mel, não deixe de ir lá buscar o seu mel, né? De buscar todos esses produtos maravilhosos na Rua Capitão Otaviano José Correia, 475. O WhatsApp pelo 3561-4896. A Lavateria Pirassununga na Rua General Osório 569, do lado do Correio Central. Leve lá sua roupa que vai ser tratada com muito carinho. E a Clínica Evoluir Multidisciplinar.
Então, se você tem o seu filho, possa ir lá fazer uma avaliação. Tem técnicas do sistema ABA, tem psicólogas, fisioterapeutas, fono, psicólogas, tem toda uma equipe multidisciplinar que vai cuidar da sua criança. E ao nosso amigo Dragão aqui na indústria mecânica DJ, equipamentos gráficos, máquinas para a indústria gráfica. Muito obrigado pelo apoio. Betinho, agora estamos quase chegando ao final. Fazemos o sorteio e daí vem a frase de reflexão do nosso convidado de hoje, doutor Eduardo Torres, que aqueles que estão chegando agora vai ficar gravado e não deixem de participar e pôr a sua opinião, se estão gostando, uma pergunta. É contigo, Betinho. É isso então, você que participou aí, bastante, semana que vem a gente traz, eu estava falando com o doutor Helder aqui, a gente traz ali ele visualmente, né, para você aí, que a gente vai fazer o link já direto do Instagram. Maravilha, né, quando um processo muito importantíssimo. E nós tivemos uma pessoa que participou bastante, 174 vezes, é isso? Então, pelo sorteio aqui, eu tô achando que pelo tanto de vezes ela vai ganhar alguma coisa. Qual que vai ser o primeiro item? Vai ser a sandália. Então vamos lá. Vou fazer pelo eletrônico aqui. Ó, o primeiro foi... Quem que foi? Foi ela mesmo. Também, né? Só ela foi 174 vezes. Eu acho que teve mais. Eu contei aqui porque teve outra postagem aqui, acho que deu 190 e poucas vezes. Mas foi a Brenda Nicole. Brenda Nicole? Isso. Brenda, então você possa vir aqui na rádio. O brinde está aqui, uma sandália Lola maravilhosa da EI Calçados, tá? Que fica ali perto da sorveteria do Senzi, ali na Praça da Constituição ali. Não deixa de ir buscar. Brenda Nicole. Agora nós vamos ao mel. Ao mel. Um momento. Aqui o número. Esse saiu aqui, a Paula Cristina. Paula Cristina. Você então vem receber o nosso mel aqui maravilhoso. Sim, a gente entra em contato com eles aqui e aí depois ela vem retirar. Mel silvestre, maravilhoso. Isso aqui o João Henrique do Sal estava querendo já pegar aqui, mas eu não deixei não. Agora o vinho da adega Terence. O vinho aqui saiu para Kelly Pires. Kelly? Isso, Kelly Pires. Kelly Pires, vinho. Então vai lá na adega Terence, bate uma fotinho. E agora as duas pipoquinhas. São duas ou é uma e uma? Não, não, são duas para a mesma pessoa. A mesma aí pessoa, fica, então. né, mais fácil aí. Tá. Aqui saiu para... Deixa eu só pegar aqui... Rebeca. Rebeca do quê? Só Rebeca? Só Rebeca. Só. Rebeca, então, aonde que pega? Essa eu não sei. Não, aí ela manda o contato pra gente aqui, a gente entra em contato, ela vai passar o RG dela e a gente passa lá pro nosso contato da Pipocas e Sabores ali do Marcos da Fernanda. Maravilha. A gente agradece a esses colaboradores de estarmos aqui trazendo esses brindes para sortear. E agora, essa semana, nós teremos mais um vinho da Adega Terence. E se tiver mais algum outro brinde, provavelmente também lá do Apiário João do Mel. Já põe um brinde aí da rádio aí, um pão caseiro. Um pão caseiro? Lá da Padoca do Joca. O Padoca do Joca. Então, depois você me manda a foto para a gente colocar lá e já fazer a divulgação. O que tem que fazer, Betinho? Então, aí você vai ser fixado lá, né, no mural lá do Fala Doutor, né, no Instagram, e vai estar também disponível também lá mesmo link da rádio. Né? Então, você vai lá, curta, compartilha, segue, principalmente, depois a gente vai ver se o povo está seguindo certinho aqui, e você vai compartilhar agora com 2 pessoas. A gente pediu para compartilhar com uma. A Brenda compartilhou com 190 e pouco. E você pode, quanto mais você compartilhar, mais chance de ganhar. Como ela não ganhar, né? Mais chance de ganhar, porque o sorteador ele faz pela sequência. Ela entrou no espírito do programa. Isso, então vai lá, curta, compartilha. Com quanto mais você compartilhar aí e o pessoal se inscrever, você vai ter mais chance de concorrer. Na próxima semana teremos aqui um assunto muito importante.
Nós vamos falar sobre adultização com a doutora Tatiane, delegada titular de Pirassununga, e que estará aqui, provavelmente também uma psicóloga, para a gente tratar desse assunto tão importante de adultização. Que é o que? Essas crianças que as mães estão fazendo a se tornarem adultas antes da hora. É um tema que está em voga e eu acho muito importante. E teremos aqui a presença da nossa delegada titular de Pirassununga. Eduardo, as suas considerações finais, eu agradeço do fundo do meu coração. E a sua frase da semana? Eu que agradeço, doutor Helder, a oportunidade de estar aqui na Mundial FM, agradecer a rádio também, tá, por esse espaço concedido num tema tão importante, né, esclarecendo a população aí, né. A minha mensagem final é justamente para as pessoas que sentem dor, né. A gente tem o costume, né, de olhar muito para fora, né, e o caminho para quem tem dor é olhar para dentro, no autoconhecimento, né? Ele acaba a dor acaba sendo uma mensageira, né? Ela nos deixa refletir, né? Que geralmente ela quer ressignificar algo, né? Que algum ciclo possa ter acabado, um ciclo vai se iniciar, uma mudança de hábito, por exemplo. O importante é a gente descobrir o nosso propósito e, com fé, seguir essa jornada com muita esperança. Um grande abraço a todos aí. Muito bom. Eu agradeço aqui mais uma vez. A Rádio FM Mundial está crescendo cada dia mais, com maiores visualizações, participações, e isso é fundamental, porque essa é a nossa finalidade, trazer a informação, trazer um conhecimento, e estamos aqui tratando de assuntos importantes, de saúde e de outros que nos trazem o conhecimento. Nós agradecemos, não deixem de participar, de assistir, que fica gravado, e não deixe de fazer as suas perguntas. A sua participação é fundamental. Muito obrigado e um grande abraço. Fala, doutor! Seu novo programa de entrevistas. Aqui você vai encontrar conhecimento e inspiração com profissionais dos mais diversos segmentos, como saúde, educação, finanças, comportamento, cidadania, espiritualidade e muito mais. Toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã, na Mundial FM. Com Helder Humberto, trazendo à tona o que você precisa saber.